Fala pessoal, tudo jóia? Então, a gente volta aí com a série de vídeos, né? A vida já vem começando a tomar sua rotina, sua forma normal, apesar de que nem tudo está normal ainda, né? O vírus ainda existe, a pandemia ainda está aí, mas graças a Deus a gente tem conseguido driblar de alguma certa forma essas adversidades. E a gente vem conseguindo voltar ao trabalho, fazer algumas atividades e principalmente tratar algumas sequelas que essa pandemia nos trouxe, né? E hoje a gente veio falar aqui de uma coisa muito interessante que foi perceptível aqui na nossa clínica, na clínica dos outros colegas, né? Em relação a DTM com a pandemia, né? E aí a gente se pergunta o que tem a ver, né? Por que Ricardo vai falar sobre pandemia, vai falar sobre DTM, bruxismo, o que tem a ver isso, né? Então, pessoal, assim, esse período que a gente estava trancado em casa, né, principalmente as crianças, né, pessoas mais hiperativas, elas passaram por momentos muito difíceis, né? Então, que geraram muita ansiedade, né, muita depressão, né, muita preocupação. E, obviamente, nosso corpo ele é uma máquina e ele vai responder a essas atividades de alguma forma, né? Então, uma das formas que nosso corpo responde frente a essas adversidades, essas preocupações, o estresse, é algumas formas fisiológicas, né? E trazendo um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, sobre o bruxismo, né, e a DTM, que tem reflexo na musculatura ou nas articulações, tem a ver sim com a pandemia, com o transtorno de ansiedade. Então, quando nós estamos passando por alguns processos, né, processos esses que nos geram muita preocupação, a gente tem uma descarga adrenérgica muito grande, né? São produzidas algumas substâncias, isso legalmente falando para que vocês entendam, não tecnicamente falando, e essas substâncias nos trazem, exacerbam transtornos de ansiedade. E o bruxismo, que é o ato de ranger ou apertar os dentes, ele exacerba bastante nesse período, né? Agora, o que tem a ver? Tem alguma coisa a ver com os dentes, né? Eu preciso botar aparelho ortodôntico para que isso corrija? Por incrível que pareça, não tem nada a ver com dente, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. O bruxismo ele tem a ver realmente com um transtorno, né? Um transtorno mais de origem central, do sistema nervoso central, em que o paciente vai apertar ou ranger os dentes. Isso pode ser feito durante o dia, que a gente chama de bruxismo de vigília. O paciente ansioso ele começa a apertar os dentes. Até naquela charge lá do Cebolinha que a gente lia, bastante o caligrafista, quando queria demonstrar que o Cebolinha estava irritado, ele cerrava os dentes e apertava os punhos, né? Isso é o que o bruxismo faz. Então, durante o sono ou de forma de vigília durante o dia, a gente, com essa descarga adrenérgica muito acumulada, o nosso corpo ele começa a responder de alguma forma exatamente fazendo alguns movimentos musculares involuntários. Por exemplo, você já deve ter visto muitas vezes as pessoas ansiosas quando sentam numa mesa, elas começam a balançar a perna, né? Ou então a cerrar as mãos, apertar os punhos, né? Aquilo nada mais é do que a ansiedade exacerbada. E quando a gente tem bruxismo, a gente faz a mesma coisa, né? A gente vai dormir, quem tem transtorno de ansiedade sabe muito bem disso, você às vezes aperta os dentes. Isso é uma tentativa, uma válvula de escape que o organismo tem na tentativa de compensar, né, essa descarga, essa energia que é acumulada. É como se você viesse durante o dia todo acumulando essa descarga adrenérgica e quando você chega no sono, né, que é o momento que você vai relaxar, a tua atividade cerebral continua muito ativa. Então tem pesquisas, inclusive, que demonstram que durante o exame que é chamado de polissonografia do sono, esses pacientes que têm transtorno de ansiedade, eles têm a síndrome da mente acelerada. Eles ainda vão dormir ainda pensando em tudo que aconteceu no dia, ou então tudo que ainda tem a fazer no outro dia, né? Então eles geram muita ansiedade. E nisso tem um pouco da conturbação da qualidade do sono, né? E começa a se gerar esses movimentos involuntários, né? Por descargas adrenérgicas, e um deles é o apertamento dos dentes. E aí que vem os problemas, as dores, né, que a gente vai falar aqui agora. Quando você aperta ou range os dentes, isso durante o sono pode ser de forma inconsciente, você sobrecarrega a musculatura da mastigação. E a gente tem vários músculos, e os mais importantes da mastigação, que é o masseter, que é nessa região, o temporal, que é aqui no crânio, né? Nós temos o esternocleidomastoideu, que é do complexo cervical, o músculo occipital, que já são outros complexos do crânio e da região cervical, que fazem parte também em conjunto dessas musculaturas. Pterigoideu lateral, medial,
essas musculaturas elas são atingidas por isquemia, né? Ou seja, se você aperta demais, você causa uma isquemia, igual minha mão aqui. Ou seja, eu estou apertando, não está passando sangue. Se não está passando sangue, não passa oxigênio. Então, a ausência de oxigênio vai gerar algumas reações metabólicas na fáscia muscular desse músculo e vai gerar alguns pontos inflamatórios que a gente conhece como ponto gatilho, né? Esses pontos gatilhos é que geram essas dores na face, né? Que muitas vezes são conhecidas também como dores referidas. Às vezes o ponto gatilho está desse lado, quando um profissional vai fazer o exame, ele palpa aqui e o paciente sente lá do outro lado, ou sente no ouvido, ou sente na testa. Isso é chamado de dor referida, tá? Então essas dores que os pacientes sentem, sensação de musculatura da mastigação cansada, como se tivesse passado a noite mascando chiclete, zumbido, sensação de plenitude auricular, como se o ouvido estivesse pulsando, dores que vêm para a região cervical, dores que vêm para a região atrás do crânio, região occipital, dores nos dentes, não quer dizer que é dor de dente, ou seja, porque as dores elas refletem nos dentes, dores no crânio, ou seja, dores na cabeça, não quer dizer que é uma enxaqueca, pode ser uma cefaleia tensional. Os músculos do crânio estão tensionados, tem pontos inflamatórios e isso gera dor, tá? Então os tratamentos para esse tipo de patologia que é conhecida como síndrome da dor miofascial, que é um tipo de DTM, é tratado com um protocolo de tratamento, é feito um protocolo de tratamentos, é um tratamento multidisciplinar. Aqui na clínica a gente desenvolveu um protocolo, né, que inclui sessões de fisioterapia intervencional. O fisioterapeuta faz sessões de laser terapia, agulhamento a seco, infiltração de ozônio, TENS, ultrassom, liberação miofacial, então tem bastante coisa para fazer, tá? Ele gera alguns movimentos cervicais que destravam a musculatura, o pinçamento muscular, a utilização do dispositivo oclusal, que é uma placa que o paciente vai utilizar para dormir, infiltrações, bloqueios, medicação. Então é um acompanhamento que geralmente é de 6 meses. Como o próprio nome diz, é síndrome, não tem cura, né? Mas tem controle. E existe um outro tipo também de patologia que a gente não vai adentrar aqui, que é um pouco mais profundo, que é as DTMs de origem articular, os problemas artropáticos, que é onde o paciente já vai ter problemas na própria articulação da mandíbula, né? Onde o disco está luxado, está perfurado, tem artrose, artrite. Aí são procedimentos onde são um pouquinho mais invasivos, né? Hoje nem tanto, porque não se opera tanta articulação. Você faz alguns procedimentos de infiltração, lavagem da articulação com solução fisiológica, viscosuplementação, que é a aplicação de uma medicação que vai lubrificar aquela articulação. Então tem bastante coisa para se fazer antes do grau maior, tá? Então é isso, eu vim falar um pouquinho sobre esse tema, que nem muita gente gosta, mas eu sou cirurgião bucomaxilofacial e os colegas até perguntam, por que tu gosta de tratar isso? É tão complicado? Na verdade que a gente gosta de ver resultado, né? E graças a Deus os resultados na clínica, nossos resultados são muito bons, são muito satisfatórios, né? Obviamente que nossos tratamentos são de meios, eles não são de fins, mas aquilo que a gente faz, tudo tem um embasamento literário por detrás, né? A gente não faz nada por experiência, porque isso é achismo, né? E a medicina, a odontologia, ela não vive de achismo, ela vive realmente de estudos científicos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mais uma vez um vídeo longo, espero que todo mundo tenha gostado, espero que o pessoal que estava aí com falta aí dos vídeos esteja com saudade e os que não estavam também estejam com saudade, tá? Qualquer coisa deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de receber elogios ou críticas, marca algum colega que tem esse problema, que tem bruxismo, que tem dores na musculatura da mastigação, no pescoço, dores na cabeça, esse tipo de coisa que a gente falou aqui, que vai ser muito bem-vindo aqui na clínica, a gente vai dar uma atenção especial, né? Vai dar tudo de melhor que a gente tem para oferecer aqui para vocês, tá bom? Então uma ótima semana, fiquem com Deus, então qualquer coisa é só contactar a gente aqui. Tchau, tchau!